Você já passou por um momento em que tudo parecia perdido? Quando as portas se fecharam? Quando as pessoas que você mais confiava viraram as costas? E dentro de você só restava a sensação de que não havia saída? É exatamente nessas horas que muitos se perguntam: será que Deus ainda se lembra de mim? Será que existe algum recomeço para a minha vida? Essa pergunta é mais comum do que imaginamos. E talvez seja a sua pergunta hoje. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora com lágrimas nos olhos, tentando encontrar uma resposta, um consolo, uma direção. Pois eu quero te dizer: Deus te trouxe até aqui neste momento para falar diretamente ao seu coração. A vida é cheia de altos e baixos, e por vezes somos esmagados pelas circunstâncias. Pode ser a perda de um emprego, um casamento em ruínas, a dor de uma traição, um vício que parece impossível vencer ou até mesmo o peso da solidão. São nesses cenários que o inimigo sussurra: acabou para você. Mas o nosso Deus é especialista em virar páginas, em escrever novos capítulos e em transformar cenários impossíveis. Ele não olha para as ruínas como fim, mas como ponto de partida para algo novo. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O recomeço que Deus tem para a sua vida, mesmo quando tudo parece perdido. Quero que você fique comigo até o fim, porque ao longo deste vídeo eu vou compartilhar uma palavra que pode mudar o rumo da sua história. Não é apenas motivação humana, mas uma palavra viva do próprio coração de Deus para você. Antes de prosseguirmos, já aproveita para se inscrever no canal Jesus Flix, porque aqui diariamente compartilhamos mensagens que edificam, curam e transformam vidas. Ative o sininho para não perder nada, e se você sentir no coração, deixe seu pedido de oração nos comentários. Eu e nossa equipe vamos orar por você. Também quero te convidar a entrar no grupo do WhatsApp que está na descrição. Lá você recebe conteúdos exclusivos e fica ainda mais perto dessa comunidade de fé. Quando pensamos em situações em que tudo parecia perdido, a Bíblia nos apresenta inúmeros exemplos de homens e mulheres que chegaram ao limite da dor, da angústia e da desesperança, mas que viram Deus transformar a ruína em vitória. Um dos relatos mais marcantes é o de Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus e muito abençoado. Ele tinha uma família linda, grandes posses, saúde e era respeitado por todos. Mas em um único momento sua vida virou de cabeça para baixo. Ele perdeu seus bens, seus filhos e sua saúde. A dor foi tão grande que até sua esposa disse: amaldiçoa a Deus e morre. Aos olhos humanos, a história de Jó havia chegado ao fim. Não havia mais nada que pudesse ser feito. Quem olhava de fora via apenas um homem quebrado, sentado em cinzas, coberto de feridas e mergulhado em lágrimas. Mas a história não terminou ali. O que ninguém sabia, e talvez você também precise ouvir hoje, é que Deus estava escrevendo algo muito maior. Jó não compreendia o motivo de tanto sofrimento. Mas mesmo em meio às dúvidas e questionamentos, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Essa frase ecoa até hoje como um grito de fé em meio às ruínas. E foi justamente essa fé, mesmo no caos, que abriu caminho para a restauração completa. No final, Deus não apenas restituiu Jó, mas lhe deu o dobro do que havia perdido. Assim também aconteceu com José, o filho de Jacó. Traído por seus próprios irmãos, lançado numa cova, vendido como escravo, injustamente preso por um crime que não cometeu. Quem olhava de fora poderia pensar: esse rapaz nunca mais terá futuro. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. No tempo certo, José saiu da prisão direto para o palácio, tornando-se governador do Egito. Aquilo que parecia tragédia foi usado por Deus como preparação para o propósito. Essas histórias nos mostram uma verdade poderosa. Quando parece que tudo acabou, na verdade, Deus está apenas começando algo novo. O Senhor é especialista em transformar a dor em testemunho, a humilhação em honra, a vergonha em dupla honra. Talvez hoje você se veja como Jó, sentado em cinzas, sem forças. Ou talvez como José, preso em uma situação injusta, sem perspectiva de saída. Mas a mesma mão que levantou esses homens é a que está estendida para você hoje. Ele ainda é Deus de recomeços. Se essa palavra já está tocando o seu coração, não deixe para depois. Escreva nos comentários qual área da sua vida você precisa de um recomeço. Pode ser no casamento, nas finanças, na saúde, na vida espiritual. Coloque aqui porque eu quero orar por você. E lembre-se,
Na descrição deste vídeo você encontra um link para entrar no nosso grupo do WhatsApp e caminhar junto com pessoas que também estão buscando recomeços em Deus. Além disso, ao adquirir qualquer produto que está na descrição, você também apoia esse canal para que mais pessoas recebam mensagens de esperança. Talvez você esteja se perguntando: tudo bem, eu entendi que Deus pode restaurar, mas como eu aplico isso na minha vida? O que eu preciso fazer para viver esse recomeço? Essa é uma pergunta muito importante, porque muitas vezes a gente escuta que Deus é poderoso, mas o coração continua pesado, sem saber por onde começar. Então eu quero compartilhar com você 3 passos práticos que podem transformar sua caminhada a partir de hoje. O primeiro passo é entregar a dor nas mãos de Deus. Parece simples, mas na prática não é. Muitas vezes carregamos feridas, mágoas e lembranças dolorosas por anos tentando lidar sozinhos. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro 5:7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês. Isso significa que você não precisa continuar vivendo com o peso que está em seus ombros. Entregar a dor é abrir o coração em oração sincera. É dizer: Senhor, eu não aguento mais, mas eu sei que tu podes carregar isso por mim. Esse é o primeiro passo para o recomeço. Parar de lutar sozinho e permitir que Deus entre na história. O segundo passo é renovar a mente pela palavra de Deus. Quando Jó estava em meio ao sofrimento, ele não tinha todas as respostas, mas ele tinha convicção. Eu sei que o meu Redentor vive. Essa declaração de fé não nasceu do nada, mas de uma vida inteira de confiança em Deus. O mesmo vale para José, que mesmo injustiçado, manteve seu coração alinhado com o Senhor. A palavra é o alimento que fortalece nossa fé. Sem ela, a dor se torna maior que a esperança. Por isso, faça da Bíblia sua companhia diária. Leia, medite, declare as promessas em voz alta. Cada versículo é como uma semente plantada no coração, que no tempo certo dará frutos de esperança. O terceiro passo é agir com fé, mesmo quando não há sinais. José, dentro da prisão, poderia ter desistido, mas ele continuou servindo, continuou interpretando sonhos, continuou sendo fiel. E foi justamente essa fidelidade nos pequenos gestos que abriu as portas para o grande propósito. Da mesma forma, você pode não ver saída agora, mas continue servindo. Continue orando. Continue plantando sementes. Porque o recomeço não vem apenas quando tudo muda de repente. Muitas vezes ele começa no secreto, nas pequenas atitudes de obediência e fé. Deus não pede que você tenha todas as respostas, mas que dê um passo de confiança. Talvez hoje esse passo seja liberar perdão, buscar ajuda, ou simplesmente dobrar os joelhos e dizer: Senhor, recomeça em mim. O que eu quero que você entenda é que o recomeço não depende do cenário mudar primeiro. Ele começa dentro de você, quando o Espírito Santo renova sua fé, sua esperança e sua visão. Agora eu quero te desafiar. Escreva nos comentários: Senhor, eu creio no recomeço. Esse simples ato já é uma declaração de fé. E não se esqueça de se inscrever no canal Jesus Flix e ativar o sininho. Assim você recebe diariamente palavras que vão fortalecer o seu coração. Também quero lembrar que na descrição deste vídeo você encontra links para nosso grupo exclusivo no WhatsApp e também produtos que apoiam o canal. Quando você participa, você não apenas recebe, mas também se torna parte dessa missão de levar a palavra a milhares de pessoas. Uma das verdades mais lindas da palavra é que Deus não apenas restaura o que foi perdido, Ele faz novo. Isaías 43:19 declara: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Veja que Ele não promete apenas devolver o que foi tirado, mas trazer algo inédito, algo que nunca existiu antes. É por isso que o recomeço em Deus é tão poderoso. Não é simplesmente voltar ao ponto de partida, mas avançar para um lugar que você nunca imaginou alcançar. Quando olhamos para a vida de Davi, por exemplo, percebemos essa verdade. Ele começou como pastor de ovelhas, alguém que ninguém considerava importante. Aos olhos da sociedade, ele nunca seria rei. Mas Deus não o restaurou apenas de uma posição de anonimato para ser conhecido. Ele o colocou como governante de uma nação, alguém chamado homem segundo o coração de Deus. Ou seja, o Senhor não apenas melhora a nossa história, Ele transforma a essência daquilo que somos,
levando-nos para lugares maiores do que poderíamos planejar. E isso também se aplica à sua vida. Talvez você pense que seu casamento só pode voltar a ser o que era no início, mas Deus quer fazer algo ainda mais forte. Uma união com raízes mais profundas, marcada pela presença dele. Talvez você deseje apenas recuperar um emprego ou uma oportunidade perdida, mas Deus pode abrir caminhos que você jamais cogitou, trazendo conexões, ideias e recursos além da sua imaginação. O recomeço divino não se limita a consertar o que foi quebrado. Ele gera novidade de vida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, nos lembra: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa promessa não é apenas para o momento da conversão, mas para toda a jornada do cristão. Cada área que entregamos a Cristo pode ser renovada. Cada ferida pode ser cicatrizada. Cada deserto pode florescer. Cada lágrima pode se transformar em testemunho. Mas para que isso aconteça, é preciso sensibilidade espiritual. Muitas vezes estamos tão presos ao passado que não conseguimos perceber a novidade que Deus está trazendo. Ficamos olhando para as cinzas, sem notar que Ele já está soprando vida em nossas ruínas. E é exatamente isso que Isaías nos desafia a enxergar. Não o percebeis? O novo de Deus pode já estar diante de você, mas só a fé abre os olhos para ver. Por isso eu quero te encorajar hoje a abrir mão da nostalgia do que passou e se preparar para o que virá. Não viva esperando apenas uma restauração do ontem, mas abrace o amanhã que Deus já está construindo. Ele é Deus de recomeços, mas também é Deus do novo. Se essa palavra falou com você, deixe aqui nos comentários: eu recebo o novo de Deus. Declare isso como uma profecia para a sua vida, e não se esqueça de se inscrever no canal Jesus Flix para continuar recebendo mensagens que edificam sua fé. Também te lembro que, ao entrar no nosso grupo do WhatsApp pelo link na descrição, você terá acesso a devocionais exclusivos e poderá caminhar junto com irmãos e irmãs que também estão vivendo esse processo de recomeço. E se sentir no coração, conheça os produtos que estão na descrição. Sua contribuição fortalece o canal e nos ajuda a levar a palavra para ainda mais pessoas. Algo que muitas vezes esquecemos é que o recomeço de Deus nem sempre acontece de forma imediata. Ele pode até operar milagres instantâneos, e ele faz, mas em muitos casos o recomeço é um processo. Entre a promessa e o cumprimento, existe um tempo de espera, e é nesse período que o Senhor molda o nosso coração. Olhe para a vida de Abraão. Ele recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação, mas esperou 25 anos até ver o nascimento de Isaque. Nesse tempo de espera, Abraão precisou aprender a confiar, mesmo quando tudo parecia contrário. Humanamente não havia mais condições. Sara já era idosa, seu ventre era estéril, mas a promessa não falhou. O recomeço da história de Abraão e Sara veio no tempo exato de Deus. Isso nos mostra que a espera não é um atraso, mas parte do plano. Da mesma forma, Davi foi ungido rei quando ainda era adolescente, mas levou anos até sentar no trono de Israel. Nesse meio tempo, ele enfrentou perseguições, desertos e traições. Poderia ter desistido, mas ele entendeu que cada batalha fazia parte da preparação para o chamado maior. O recomeço que Deus tinha para ele não era apenas ocupar uma cadeira de rei, mas ser formado em caráter, paciência e dependência total do Senhor. Isso nos ensina algo precioso. O processo faz parte do recomeço. Muitas vezes queremos que Deus mude tudo de uma hora para outra, mas Ele nos conduz por etapas, não porque Ele demora, mas porque Ele nos prepara. Se recebêssemos tudo de uma vez, talvez não estivéssemos prontos para sustentar. O tempo de espera é como o terreno sendo preparado para que a semente dê frutos duradouros. Talvez você esteja justamente nesse processo. Você já ouviu a promessa. Já sabe que Deus tem algo novo para você, mas ainda não viu a manifestação. E isso pode gerar ansiedade, cansaço, até mesmo dúvidas. Mas quero que você se lembre hoje. O silêncio de Deus não significa ausência, mas trabalho nos bastidores. Enquanto você não vê, Ele está alinhando pessoas, circunstâncias e oportunidades. Ele está tratando seu coração para que, quando o recomeço vier, você esteja pronto para viver plenamente o que Ele planejou. O apóstolo Tiago nos exorta em Tiago 1,4. Tenham, porém, a paciência a sua obra perfeita,
para que sejam perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, a paciência não é passividade, mas confiança ativa. É continuar caminhando, orando, servindo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Se você se encontra nesse tempo de espera, escreva nos comentários: eu confio no processo de Deus. Isso não é apenas uma frase, mas um ato profético. Uma forma de alinhar sua fé com a promessa. E não se esqueça, se ainda não se inscreveu no canal Jesus Flix, faça isso agora e ative o sininho, porque aqui você recebe diariamente palavras que vão sustentar sua caminhada. Na descrição você também encontra nosso grupo do WhatsApp. Lá compartilhamos conteúdos que vão te ajudar nesse processo de fé. E se puder, confira também os produtos que estão na descrição. Cada aquisição é uma forma de abençoar esse ministério e alcançar mais vidas. Algo que muitas vezes esquecemos é que o recomeço de Deus nem sempre acontece de forma imediata. Ele pode até operar milagres instantâneos, e ele faz, mas em muitos casos o recomeço é um processo. Entre a promessa e o cumprimento, existe um tempo de espera, e é nesse período que o Senhor molda o nosso coração. Olhe para a vida de Abraão. Ele recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação, mas esperou 25 anos até ver o nascimento de Isaque. Nesse tempo de espera, Abraão precisou aprender a confiar, mesmo quando tudo parecia contrário. Humanamente não havia mais condições. Sara já era idosa, seu ventre era estéril, mas a promessa não falhou. O recomeço da história de Abraão e Sara veio no tempo exato de Deus. Isso nos mostra que a espera não é um atraso, mas parte do plano. Da mesma forma, Davi foi ungido rei quando ainda era adolescente, mas levou anos até sentar no trono de Israel. Nesse meio tempo, ele enfrentou perseguições, desertos e traições. Poderia ter desistido, mas ele entendeu que cada batalha fazia parte da preparação para o chamado maior. O recomeço que Deus tinha para ele não era apenas ocupar uma cadeira de rei, mas ser formado em caráter, paciência e dependência total do Senhor. Isso nos ensina algo precioso. O processo faz parte do recomeço. Muitas vezes queremos que Deus mude tudo de uma hora para outra, mas Ele nos conduz por etapas, não porque Ele demora, mas porque Ele nos prepara. Se recebêssemos tudo de uma vez, talvez não estivéssemos prontos para sustentar. O tempo de espera é como o terreno sendo preparado para que a semente dê frutos duradouros. Talvez você esteja justamente nesse processo. Você já ouviu a promessa. Já sabe que Deus tem algo novo para você, mas ainda não viu a manifestação. E isso pode gerar ansiedade, cansaço, até mesmo dúvidas. Mas quero que você se lembre hoje. O silêncio de Deus não significa ausência, mas trabalho nos bastidores. Enquanto você não vê, Ele está alinhando pessoas, circunstâncias e oportunidades. Ele está tratando seu coração para que, quando o recomeço vier, você esteja pronto para viver plenamente o que Ele planejou. O apóstolo Tiago nos exorta em Tiago 1:4. Tenham, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejam perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, a paciência não é passividade, mas confiança ativa. É continuar caminhando, orando, servindo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Se você se encontra nesse tempo de espera, escreva nos comentários: eu confio no processo de Deus. Isso não é apenas uma frase, mas um ato profético. Uma forma de alinhar sua fé com a promessa. E não se esqueça, se ainda não se inscreveu no canal Jesus Flix, faça isso agora e ative o sininho, porque aqui você recebe diariamente palavras que vão sustentar sua caminhada. Na descrição você também encontra nosso grupo do WhatsApp. Lá compartilhamos conteúdos que vão te ajudar nesse processo de fé. E se puder, confira também os produtos que estão na descrição. Cada aquisição é uma forma de abençoar esse ministério e alcançar mais vidas.